Muito boa noite, caríssimos alunos. É uma satisfação enorme poder nos encontrar mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Meus amigos, hoje será a nossa 12ª aula e nós já estamos entrando num segmento muito bom, né, de franca compreensão desse tema, de modo que nós vamos tratar hoje sobre a tutela administrativa do meio ambiente e a responsabilidade civil da administração. Assim que eu começar a expor, quando eu entender por bem, eu vou estar abrindo espaço para que os senhores possam fazer as indagações que entender por bem, alguns questionamentos, ok? Muito obrigado. É importante que nós compreendamos, mais uma vez, que a tutela da administração pública do meio ambiente, ela decorre do artigo 225, caput, parágrafo 3º da Constituição Federal. Estando ela sendo inserida na primeira daquela tríplice responsabilização da administração pública. O Estado, ele é o primeiro que tem no âmbito da Constituição Federal o dever jurídico de preservar o meio ambiente. E também, na mesma medida, de tomar todas as iniciativas para evitar a ocorrência do dano ambiental. E quando nós falamos em administração pública, nós estamos nos referindo a todos os entes que compõem a federação. Então, nós estamos falando da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, e estamos também fazendo referência a todos os entes, né, que fazem parte da administração pública direta e indireta. Falamos assim das pessoas físicas e jurídicas, jurídicas de direito público, sociedade de economia mista e também as paraestatais. Portanto, compreendam da seguinte maneira: na topologia constitucional nós temos o Estado e caindo a um degrau, descendo os degraus da escada da topologia constitucional, ou se nós descermos a pirâmide de Kelsen, ok? Nós vamos ter que essa competência se dá de forma indissociável em todos os entes da federação. Então, essa é a chamada topologia constitucional, que obriga os entes da federação a se responsabilizarem pelo dano que causarem ao meio ambiente. Então, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, aqui vem o dever jurídico, impondo-se ao Estado o dever de preservá-los para as presentes e futuras gerações. Portanto, esse dever é um dever jurídico que obriga os entes da federação a poder cumprir a sua missão. União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e também as fundações. Todas essas pessoas jurídicas preenchem e dão completude ao conceito de poder público que se infere do artigo 225 da Constituição Federal. Ok, meus amigos? Ora, não bastasse a compreensão obtida a partir do artigo 225 da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, ela é enorme quando trata da responsabilidade civil da administração pública e também dos entes que compõem essa noção extensa de poder público. E aqui nós falamos do artigo
segundo o inciso 1 da Lei 6938 de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, que tivemos a oportunidade de tratar. Obriga, portanto, os entes federados a manter o equilíbrio ecológico. Esse é o que diz o parágrafo 2º. É claro e evidente que nós vivemos num momento não muito fácil da questão ambiental no mundo. Então, manter o equilíbrio ecológico é um desafio já de 50 anos, pelo menos. Se nós conseguíssemos manter o equilíbrio ecológico atual sem avançar nas questões da devastação ambiental, matas, florestas, queimadas, derramamento de óleo, desastres que envolvem acidentes ambientais de toda ordem, certamente nós estaríamos num patamar bem melhor. Mas, enquanto nós não conseguimos alcançar este equilíbrio ecológico como proposto pela norma jurídica, o Estado impõe que nós, portanto, nos acautelemos, né, por meio de atitudes e por meio de ações que visem controlar a agressão ambiental. Em termos processuais, nós temos a Lei 7.347 de 85, a conhecida ação coletiva, né? A Lei Coletiva da Ação Civil Pública, que é o normativo processual que é usado no meio jurídico para buscar o ressarcimento de danos, ok? Então, estabelece a legitimidade ativa dos entes federados para a propositura da ação de responsabilidade civil por dano ambiental e também busca, no âmbito da administração, apenar aqueles que, de algum modo, estiverem em desacordo com a norma jurídica. Ok? Isto, portanto, é um fato muito importante para que nós tenhamos esta dimensão e esta compreensão desse fator que obriga a administração pública. Saúdo Renato, doutor Renato, que nos acompanha neste momento, muito obrigado. Então, de outro lado, senhoras e senhores, nós temos a Lei 12.305 de 2012, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um outro normativo muito importante, na medida em que ele estabelece aí uma série de regências, obrigações para os entes federados e, portanto, para a administração pública direta e indireta, a qual sujeita esta administração à tomada de medidas que visem diminuir os impactos ambientais e os riscos de cometimento de danos. Portanto, esses são apenas alguns exemplos no plano normativo que buscam a responsabilização da administração pública no âmbito das questões de natureza ambiental. Gostaria de trazer para os senhores aqui um pensamento muito importante de um dos maiores juristas do Brasil, aquele que deu tratamento especial para a norma ambiental. Nós vamos falar de Paulo Afonso Leme Machado, onde ele trata desta questão do poder da administração pública e sua obrigação de preservação do meio ambiente. Então, esse conceito ele é muito importante para que nós tenhamos muito presente para nós. Então, ele diz o seguinte: poder de polícia ambiental é a atividade administrativa pública que limita ou disciplina direito, interesses ou liberdades públicas, regula a prática ou ato de obtenção de fato em razão do interesse público. Então, meus amigos, o que acontece? A questão das multas ambientais, da ação do poder público nas várias esferas de poder só se dão por força do poder de polícia. Olha que interessante. Ninguém na administração pública irá atuar no problema da infração ambiental se ele não tiver poder de polícia, se ele não tiver poder normativo para poder aplicar estas sanções. De modo que
O conceito do professor Paulo Afonso Leme Machado é um conceito por demais amplo, mas ele preenche todas as arestas desse conceito de poder de polícia. Então, você tem, no âmbito da administração, quaisquer que seja a sua esfera, União, estados, municípios e Distrito Federal, você tem a chamada competência exclusiva do poder de polícia desses entes habilitados nos termos da legislação vigente. Então, vamos lá. O exercício da atividade econômica, nos termos da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 1 e artigo 170 da Constituição Federal, é livre. Todavia, eu me recordo das lições do professor Arruda Alvim, é uma liberdade condicionada. É uma liberdade que chama a atenção a adequação das posturas dos entes federados com os preceitos constitucionais. Isto por quê? Porque um dos grandes debates dos últimos 10 anos no Supremo Tribunal Federal, em várias das questões ligadas especialmente à política, é de que não existe uma liberdade inatingível, né? Todo mundo está sujeito às regras jurídicas, e, portanto, não é porque eu sou livre que esta liberdade se impõe ou se coloca acima de qualquer outro fator. Muito pelo contrário. Se nós tomarmos esta colocação muito importante, quando nós falamos, por exemplo, do direito à propriedade. Nós temos as limitações administrativas em relação à propriedade privada e nós temos a sua função social, que são condicionantes do exercício e do condicionamento do exercício da propriedade privada. Ora, caríssimos, em consonância com o que está se colocando, pode-se dizer o mesmo das sanções ambientais. Se ao empreendedor da atividade econômica fosse dada a ampla liberdade de ele atuar nas questões ambientais, com todo o poder, com toda a autoridade, da forma como quisesse, nós não teríamos, de forma alguma, esse planeta do estado que nós temos. Já estaremos certamente somente na poeira, acredito. Portanto, o poder de polícia decorre da qualidade legal que tem os entes da administração pública, direta e indireta, em seus vários níveis de poder. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos, estou às ordens. Por hora, estou tranquilo, professor. Perfeito. Então, nós vamos continuar. Então, resumindo, poder de polícia ambiental é aquele poder conferido aos entes da federação e que, por sua vez, tem múltiplas funções dentro da questão relacionada ao poder de polícia. Fiscalizar os ecossistemas ambientais, impor sanções e restringir o uso da propriedade privada, evitando, desse modo, a ocorrência de danos ao meio ambiente. Ok? Então, percebam muito bem que esse poder de polícia ambiental ele vai atuar sempre que possível de forma preventiva para buscar preservar o que já existe e evitar o alastramento do dano ambiental caso esteja na iminência de ocorrer. Devemos também observar de antemão que todas as vezes em que os órgãos públicos deixam de agir e não cumprem suas funções, estão sujeitos, portanto, à responsabilização. Na forma aqui das exposições já tratadas, especialmente nas últimas duas aulas, mas também por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ok? Meus caríssimos. Este assunto, vale a pena lembrar, é um assunto muito amplo, muito dinâmico, e que tem várias imbricações na área
da administração pública, lógico, mas repercutem no aspecto penal, processual civil, no aspecto da fiscalização, porque uma multa ambiental, caso não seja contestada ou não seja anulada, e caso não haja o pagamento dela, ela vai gerar uma inscrição na certidão da dívida ativa do município, do estado ou da União, e, por conseguinte, virará uma execução fiscal. Tá? É bom lembrar que, se deixar uma multa ambiental chegar nesta fase de execução fiscal, vai ficar muito difícil fazer a defesa do cliente. Porque nós já estaremos num estágio muito avançado, né? Na esfera administrativa dá para se trabalhar muita coisa. Agora, na esfera da execução fiscal, é terrível, é terrível. Já tive experiências na execução fiscal, para vocês terem ideia, que a empresa ela foi autuada por derramar dejetos de esgoto na via pública. Então, o caminhão, ele transportava os dejetos, ao subir uma ladeira, o que aconteceu? Destravou aquelas traves que ficam, né, na traseira do caminhão, e começou a derramar os dejetos. A CETESB veio, aplicou uma multa caprichada, grande, o recurso administrativo foi indeferido, não foi feito o pagamento, virou uma execução, e depois de quase 4 anos no judiciário, houve-se por bem fazer o pagamento. Então, é uma consequência danosa, até porque se o empreendedor da atividade econômica, se ele postergar o pagamento, ele tem muito claro que vai pagar mais caro, né? Vai pagar mais caro porque todos nós sabemos que a incidência da correção monetária, dos juros e das penalidades são gigantes, tá? Em todos os níveis, principalmente quando envolve a questão da administração pública. Eu quero pedir aos senhores aqui a licença para que nós possamos, nesse primeiro momento, fazer a chamada análise funcional e estruturante das questões relativas à responsabilidade da administração pública. São consideradas condutas ou atividades ilícitas geradoras de danos aquelas que efetivamente podem gerar riscos de danos ao meio ambiente. Com isso, somente se deve impor sanções administrativas, como, por exemplo, a fixação de multa ao empreendedor da atividade econômica, se de fato houve o dano. Ok? Você há de perguntar, professor, mas isso já não é um juízo de valor final? É porque o dano, meus amigos, ambiental tem que ser um dano presente, tem que ser um dano atual. Isso nós verificamos na aula passada. O dano ambiental capaz de gerar ofensas ao meio ambiente precisa ser um dano atual e presente, com riscos eminentes de prejudicar o meio ambiente ou de alastrá-lo, ou seja, de aumentar esse risco. Portanto, não se trata aqui de dano hipotético. O agente público jamais pode impor uma multa, uma sanção administrativa sobre a alegação de que poderá causar dano. Não, o dano tem que ser presente, atual e efetivo, ok? Então, é muito claro para nós essa questão dos danos ambientais, porque subjacente à sua análise, nós encontramos a noção de responsabilidade civil ambiental e da administração, que, devemos recordar, é de natureza objetiva. Quando nós falamos que a responsabilidade decorre da objetivação, nós temos muito claro que não se pode indagar das causas que motivaram a ocorrência do dano. Podem ter várias causas,
mas jamais podemos perquirir ou indagar dos elementos da responsabilidade civil subjetiva, como a culpa nas modalidades negligência, imprudência e imperícia. Em conclusão a esta análise de que fazemos, em sua vertente funcional e estruturante, nós devemos observar que o poder público não pode fixar multa baseada em presunções, mas em dano efetivo. Ok, meus amigos? Exemplos: descartar lixo inadequadamente, derramar óleo em rios ou estradas, não estar com as licenças ambientais em dias e, em consequência, colocar em risco o processo produtivo, já se tem claro ofensa às normas ambientais de que nós falamos quando tratamos do licenciamento. Ok? Então, quando nós, na década de 80, vimos aquele problema envolvendo Cubatão, né, aquelas nuvens de fumaça tóxica horríveis, derramamento de óleos por mais de uma vez, várias vezes, na Bacia da Guanabara, no Rio de Janeiro, e em outras localidades, nós estamos tratando de dano efetivo, atual, iminente e, portanto, gerador de dano. Logo, neste sentido, as multas ambientais incidem com força dessa violenta agressão ao meio ambiente. Portanto, fechando essa análise, nós lembramos o que dizia, ou o que diz, Vladimir Passos de Freitas, renomado professor da área do direito administrativo ambiental. Ele diz que sanção, em termos gerais, é a pena imposta pela lei para punir o seu descumprimento ou as infrações consumadas contra ela. Portanto, a sanção administrativa tem a natureza de pena porque, em primeiro lugar, sua natureza é de uma pena pecuniária, né? E hoje, quando eu estava preparando esta aula de hoje, eu me recordava da vindita romana, quando se estabelecia a pena de talião, olho por olho, dente por dente, não necessariamente na lei do talião, porque, de acordo com o professor Roberto Senise Lisboa, de feliz memória, um grande professor da academia, ele dizia, na ocasião, que a responsabilidade civil sofreu uma evolução ao longo de 1000 anos, né? Ele, Moreira Alves, também tratam dessa mesma questão, que vai do início do surgimento do Império Romano, Baixo Império, e sua queda em 475, com a invasão da Normandia, ou dos normandos, ao Império Romano do Ocidente. Então, por força disso, a vindita ou vingança privada, que não temos mais há tantos anos, impunha a vingança, né, do chamado tomou-levou, quem com aborrecimento paga, deve receber igual pena. Não é o que acontece na nossa realidade, porque nós temos todo o regramento. Por isso, se alguém causasse dano ambiental no propósito da lei da vindita romana ou da vingança privada, que foi estabelecida pela primeira vez no Código de Hammurabi, aquele que danificasse o meio ambiente deveria, de algum modo, ter que responder com uma pena muito grande para aquela época. De outro lado, Álvaro Lazzarini, que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao tratar das sanções administrativas, ele disse: é uma pena administrativa prevista expressamente em lei para ser imposta pela autoridade competente. Ok? Em resumo, quero que os senhores compreendam o seguinte: quando existe a fixação de uma pena administrativa,
é porque existe uma ação antecedente, uma ação por omissão ou uma ação por comissão, né? Há uma ação antecedente, pode ter sido uma ação violadora de norma jurídica, de procedimentos administrativos, que gerou a imposição de multa. Ou uma omissão, um deixar de agir, quando eu, empreendedor da atividade econômica, deixo de renovar as licenças ambientais, que modelam o meu processo produtivo e que me autorizam a que eu continue desempenhando minhas atividades, quando eu deixo de apresentá-las, eu tenho muito claro que o meu processo produtivo, num dado momento, ele pode falhar. E se falhar, o dano certamente vai ocorrer. É o princípio da causalidade que justifica a imposição de qualquer espécie de penalidade, seja no aspecto administrativo, seja no aspecto patrimonial da responsabilidade civil, seja no aspecto penal da imposição da segregação do empreendedor da atividade econômica, se ele for pessoa física, se for pessoa jurídica, as sanções decorrentes aí pelo fato da empresa não estar adequada às regras jurídicas. Portanto, a causa ambiental é a causa antecedente que vai chamar a atenção do empreendedor da atividade econômica a que ele observe as regras pré-existentes. Notem, senhoras e senhores, para a imposição de qualquer sanção administrativa, ou até mesmo sanção reparatória civil, ou sanção penal, não é demais relembrar o princípio da legalidade, ok? O princípio da legalidade, portanto, da reserva da lei e da anterioridade da lei. Ou seja, a lei precisa previamente estabelecer o fato, a conduta em norma, sob pena de aquele ato não ser havido como um ato ilegal. Lembrando desses princípios que, embora estejam lá muito bem tratados no direito penal, eles dois são princípios ordenadores do sistema jurídico, do próprio ordenamento. Muito bem, dito isso, passemos à análise das espécies de sanções ambientais administrativas. Antes disso, é importante trazer para os senhores uma colocação interessantíssima. A Lei 9.605 de 98 é a lei de crimes ambientais. Aliás, a expressão é um pouco falha, é a lei de combate aos crimes ambientais, não de crimes ambientais, porque não autoriza o crime, mas é a lei que disciplina as condutas violadoras. Veja, senhoras e senhores, que esta lei ela é muito ampla, porque ela trouxe o tratamento das sanções administrativas, tratando dentro do regramento penal. Veja aí, portanto, aquela análise ampla e difusa de que nós tratamos anteriormente, se faz sentir nesse momento, quando tratamos dessa questão das sanções administrativas. Então, os senhores têm a lei pela mão, Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, nas palavras do legislador. Artigo 72, diz o seguinte: as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observados o disposto do artigo 6º. Advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos, entre outros. E ainda, senhoras e senhores, há sanções
que estão sujeitas às pessoas jurídicas e físicas, destruição e inutilização de produtos, suspensão de venda e fabricação de produtos, demolição de obras, entre outras. Nós vamos aqui lembrar, por exemplo, emprego de obra ou atividade, embargos de obra ou atividade. Eu me recordo de uma questão da década de 80 que envolvia as empresas prestadoras de serviço. Naquela ocasião, embora já houvesse a necessidade de obter licença administrativa, por via das vezes, elas não eram concedidas dentro do tempo que se esperava e, portanto, uma construção de uma estação de esgoto sem licença ambiental ou sem licença administrativa poderia gerar, e pode gerar ainda nos tempos atuais, a imposição de multas severas ao prestador de serviço público, seja ele direto ou indireto. Ok? E isso não é difícil. Quando nós tratamos sobre licenciamento ambiental e verificamos das necessidades de se ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, nós, naquela oportunidade, já falávamos que dar início à operação de um processo produtivo pode gerar a imposição de uma multa fantástica e claramente, não vou nem falar para o senhor de cassação do direito, porque a cassação, a licença não foi autorizada. Ok? Então, suspensão até que se restabeleça ou que a empresa faça todo o procedimento administrativo de licenciamento ambiental para que tenha a regularidade do seu processo produtivo. Então, a primeira espécie de sanção no âmbito da legislação ambiental é a advertência. A advertência no plano do direito ambiental e seguramente no plano da administração pública como um todo é a espécie de sanção a mais branda possível, estabelecida no artigo 72, inciso 1, da Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais, do artigo 16, inciso 1, da Lei 5.793, de 80. Portanto, aqui a lei vai deixar bem claro que a sanção tem natureza de pena. Ok? Notem, senhoras e senhores, as autuações ambientais, quando existe uma autuação ambiental, dá-se abertura a um processo administrativo de natureza ambiental. Portanto, tudo isso é feito dentro de um processo administrativo. Tá? A autuação, hoje você não autua e paga a multa amanhã. É preciso assegurar ao autuado, à autuada, o direito de defesa, sob pena de você ter efetivamente que pagar aquele valor expresso na multa. Ela tem natureza de pena, mas de pena patrimonial, claramente, diversamente do sistema penal, quando se fala de crimes, por exemplo, cometido contra a vida e contra o patrimônio, onde a liberdade lhe é cerceada ao indivíduo. Notem que uma outra natureza jurídica das sanções administrativas, além de ter esse conteúdo de pena patrimonial, ela tem a natureza de restrição de direitos. E aqui, importante notar, mais uma vez, a questão dos limites do poder e da liberdade do empreendedor, da atividade econômica. Por que digo isso? Porque quando a norma jurídica diz você pode fazer, mas desde que se observe o passo a passo
das normas jurídicas. Na medida em que esse passo a passo não é obedecido a contento, né, mas vem a causar algum dano, eu estou fora daquela autuação, daquela determinação, e por força disso, vem a autuação administrativa. Portanto, limita direito porque a empresa que for autuada pode ter a licença cassada e ela, naquele momento, ela não vai, de forma nenhuma, a não ser que clandestinamente, continuar a manter sua atividade econômica. É preciso, portanto, regularizar. Vou trazer aqui para os senhores uma questão muito prática e que pode, de fato, acontecer com o cliente dos senhores. Vejam bem. Imagina os senhores têm uma empresa, ok? Uma empresa farmacêutica que atrasou na renovação de sua licença de operação. E certamente está no prazo máximo de entre 6 e 10 anos. Olha só que grave. Será que eu vou deixar de entregar aí as centenas de pedidos para as farmácias, para os conglomerados de farmácias, para os hospitais, porque a minha licença venceu, embora seja uma infração gravíssima? E a autuação administrativa ela tem esse poder muito grande, né? Todavia, de acordo com o princípio da proporcionalidade, os senhores, como advogados, sabem muito bem como é que lidar com essa questão. Numa eventual chancela de fechar as portas da tua empresa, imediatamente o senhor impetra um mandado de segurança perante a autoridade competente, perante o tribunal competente da federação onde os senhores estiverem atuando. Se for em São Paulo, claramente o Tribunal de Justiça, né, em uma das varas cíveis. Se a empresa for uma prestadora de serviço privada, ou se for um ente envolvendo o ente público, a vara da Fazenda Pública, se envolver um ente federal, na vara da Justiça Federal. Então, de acordo com a natureza da empresa e do ente envolvido que fez a autuação, o senhor vai designar aí, melhor, vai remeter o seu mandado de segurança para evitar o quê? Para evitar que aconteça esse impedimento, o senhor continue a produzir. Claro que o juiz vai sobrepesar a decisão de cassação da licença e, ao mesmo modo, o prejuízo grande econômico que terá a empresa e certamente as pessoas que deixarão de receber os pedidos, ok? Isto um exemplo que já aconteceu com a farmacêutica ligada à empresa onde nós trabalhamos. Imagina o seguinte: na hipótese de multa simples, que é uma outra previsão estabelecida no artigo 72, inciso 2. A multa simples, meus amigos, é a mais comum nas hipóteses de natureza pecuniária. E a Lei de Crimes Ambientais prevê, além da multa simples, prevê a fixação da multa diária, no artigo 72, inciso 3º. Então, para qualquer infração cometida de natureza leve, pode ocorrer a imposição de multa simples, independente da ocorrência de culpa ou de dolo, porque, como já tratamos, não se está diante de uma questão de querer ou não querer cometer o ato ou a irregularidade, mas pelo só fato dela ter ocorrido. Portanto, haver uma causa anterior que justifique a ocorrência do evento.
Em continuidade, nós temos a apreensão. É uma outra espécie de sanção de natureza administrativa e pode ser a apreensão de animais, a apreensão de pesca e assim por diante. Professor Vladimir Passos de Freitas lembra que a apreensão administrativa é o ato pelo qual a autoridade competente, com base na disposição legal, determina a tomada de bens e objetos de uso proibido. Ora, então, se eu estou diante de proibição de pesca por força de determinado período da desova, ou proibição de caça porque a espécie é nativa ou a espécie está no rol daquelas que são proibidas, portanto, eu devo promover a apreensão, né? Assim também dos objetos, quando eu, por exemplo, desmatar uma determinada localidade cuja a atuação está proibida. Então, além de haver a apreensão de madeiras, vou apreender também as máquinas e os produtos da irregularidade, ok? E assim por diante. Tem alguém chamando aqui, deixa eu dar um tchau para eles. Tchau. Então, lembrando aqui que a sanção não é prevista na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. Todavia, ela consta no artigo 5º da Lei 7.679, que fala sobre a proibição de pesca em períodos de reprodução, com, inclusive, a possibilidade de apreensão do barco, da pesca ou da canoa, a depender do tamanho do empreendimento econômico, se é, de repente, de um pescador simples ou de uma empresa de pesca. Vale lembrar, senhoras e senhores, que a Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais de 98, estabelece no artigo 72, inciso 4º, a apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e da flora. E, portanto, todos os instrumentos e petrechos, tudo aquilo que for usado para o empreendimento da caça, será objeto de apreensão pela autoridade fiscalizatória administrativa. Ok? Ainda em continuidade, existe uma outra espécie de sanção de natureza administrativa, que é a destruição ou a inutilização de produtos, suspensão da venda ou fabricação de produtos apreendidos. Mais uma vez, Vladimir Passos de Freitas, estudando essa questão e fazendo a devida interpretação à luz da Constituição Federal, ele vai dizer que a destruição ou a inutilização e a suspensão e fabricação de produtos se caracteriza em sanções administrativas, que é de incumbência do órgão fiscalizador. Então, lembrem-se, mais uma vez, só poderá haver ação administrativa e a imposição de multas administrativas se houver uma causa antecedente, ok? Se houver uma causa antecedente, geradora de dano, não é potencial geradora, né? Porque a potencialidade do dano já é tratado no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Para efeito de sanções, deverá haver o quê? O descumprimento de norma jurídica, né, em relação à falta de licenças ambientais, à falta de acautelamento nas condutas administrativas, mas, e, sobretudo, na hipótese do dano, que o dano seja atual e efetivo. Vale dizer, senhoras e senhores, que as sanções administrativas evitam o consumo e a utilização dos produtos nocivos ao meio ambiente ou à saúde. Notem uma coisa, que embora a norma fixe isso, é bem verdade que
há apreensões de várias naturezas, por vezes elas podem gerar a fuga, né, de determinado órgão público, e infelizmente aí nós estaremos no campo da desonestidade. Muito bem, embargos de obras ou atividades. Eu falei há pouco tempo aos senhores, dei um exemplo da sanção imposta por falta de licença administrativa para a estação de esgoto. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante que entrou no nosso escritório semana passada. Aqui na região sul da cidade de São Paulo, um munícipe foi autuado pela administração pública porque ele não tinha a licença administrativa para acrescer a sua construção de sua casa mais um andar. Devido ao quê, professor? Devido, senhoras e senhores, a casa dele está dentro de uma área considerada área de proteção ambiental. É a chamada APA, a área de proteção ambiental, ou de preservação permanente. Aqui em São Paulo, a capital da cidade de São Paulo, nós temos uma área terrível, vários municípios, como, por exemplo, o município de Atibaia, município de Franco da Rocha, essa parte que envolve os reservatórios de água, que abastecem a região metropolitana da cidade de São Paulo e a capital, elas estão dentro de área de preservação ambiental. E, da mesma forma, nós estamos diante aqui também duas represas, a represa Guarapiranga e a represa Bings, onde toda a sua faixa e os seus limites são protegidas por lei. Então, o que acontece? Se uma determinada residência já existir, mas precisar ser acrescido mais um andar, o que vai gerar? Vai gerar uma solicitação de autorização da prefeitura para permitir a edificação. E mais, é preciso requerer um documento junto ao órgão da CETESB, a depender da localidade, para poder fazer a intervenção no imóvel. Então, é uma coisa muito comum que pode estar acontecendo próximo aos senhores, e acontece com certeza nesses municípios onde existem a presença da Mata Atlântica. Eu estou falando aqui da Mata Atlântica. Imagine os senhores a região do Pantanal Mato-Grossense, a região que envolve as florestas da Araucárias e assim por diante, né? Cada região do Brasil temos aí a peculiaridade própria. Professor, pois não, nobre. Dá um destaque aí que no meio das aulas entraram aí o Dr. Marcelo, né, retornando, o Dr. Dilermano, do nosso presidente emérito aí da Associação LASA, Dr. José Miguel. Opa, eu peço desculpas aqui, como eu estou no celular, não estou conseguindo ver a todos, mas já agradeço, portanto, a presença dos nobres colegas advogados nesta nossa aula de hoje, e que nos brinda muito. Muito obrigado a todos vocês. Portanto, doutores, a ocorrência de embargos de obra é muito comum, principalmente quando nós temos uma construção que está dentro de uma área de preservação ambiental, né? Exige do proprietário, primeiramente, a regularização do seu projeto construtivo junto à municipalidade. Porque, ao dar entrada no alvará, que lhe vai autorizar a construção, certamente ele vai ter que fazer as adequações construtivas respeitando os limites da construção. Se houver algum impedimento para construir, o poder público municipal certamente já dirá de início
que haverá essa impossibilidade. De modo que, se a construção já tiver sido feita, porque foi feita 30, 40 anos atrás, onde a lei não existia, certamente agora, e até porque em São Paulo, já faz pouco mais de 2 anos, foi publicada uma lei de anistia que, por força da pandemia, sucessivamente está sendo prorrogada a incidência, para não haver a fixação de multas. Então, o escopo do embargo de obras, ela é aplicada para quê? Para evitar que uma obra irregular dê continuidade e se adeque, para a hipótese de acréscimo construtivo, se adeque à legislação regulada pela Prefeitura e pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A natureza jurídica dos embargos de obra é de uma atividade preventiva do poder público, tanto da União, dos estados e do município, que visa preservar os espaços rurais e urbanos, fazendo com que o proprietário, seja ele proprietário pessoa física, ou o proprietário empreendedor da atividade econômica, também pessoa física ou pessoa jurídica, adeque aí a sua atividade econômica, as posturas municipais e ao órgão de fiscalização ambiental que cada estado da federação tem o seu peculiar. São Paulo, mais uma vez, nós temos a CETESB. Fazendo uma análise de desfecho desse tema das sanções, nós vamos lembrar, em termos legislativos, artigo 225, parágrafo 3º, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, e o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que impõe ao poder público, na administração pública direta e indireta, o dever de preservar o meio ambiente para essas e para as futuras gerações. É importante, mais uma vez, destacar que qualquer atividade geradora de dano, né, está na iminência, ou melhor, está apta a se sujeitar a essas normas da imposição de multas ambientais por força do potencial risco gerador. No entanto, vale lembrar que há necessariamente que haver o dano atual, presente e efetivo. São 3 elementos da causalidade e da autorização das multas administrativas ambientais. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, fiquem à vontade. Muito bem. Vamos relembrar, só para que nós coloquemos aqui um pouco em evidência a aula de hoje. Nós tivemos, só em Minas Gerais, e sempre trabalhamos com esses 3 desastres ambientais. Cataguases, 2003. Mariana, 2015. E vocês podem me corrigir se as datas estiverem erradas, equivocadas. E 2019, Brumadinho. Então, somente tratando do aspecto da administração pública, imagine as sanções ambientais sofridas pelos empreendedores da atividade econômica. Multas milionárias, fora a questão da responsabilidade civil pelo dano em si. Dano à propriedade privada, dano à propriedade pública e danos às pessoas e aos seus bens. Portanto, o âmbito de atuação do poder público e também dos legitimados para a defesa dos direitos individuais, coletivos e de natureza transindividuais, que será objeto da próxima aula, são enormes. E por força disso, senhoras e senhores,
vale sempre destacar que, embora se possa pensar que a atuação do advogado ou do escritório de advocacia é ainda pequeno, eu digo para os senhores que se trata de um ledo engano. Hoje, vocês sabem, existe o marketing digital para que os senhores possam divulgar o trabalho de advocacia dos senhores. Mas eu vou trazer para os senhores aqui um exemplo que aconteceu há exatos 2 meses. Eu estava acompanhando um amigo, né, numa autuação numa dessas delegacias de polícia. E não era autuação ambiental, né, era a apreensão da carteira de motorista. Aquelas regularidades próprias de quem é condutor. Ora, estávamos demorando muito. E houve um problema na delegacia. Daqui a pouco, chega 2 viaturas da Polícia Ambiental, aqui de São Paulo, e com isso trouxeram várias pessoas em uma das viaturas e vários sacos cheios. E você via Polícia Ambiental. E eu já pensei, olha só, hein, que bênção a defesa desse cliente. Por que digo bênção? Porque eu imagino que dentro daquele saco devia ter alguns produtos, né? Imagino. Comecei a pensar muita coisa. Devia ter alguns produtos ilícitos que provavelmente tinha sido objeto de apreensão aí pela a Polícia Ambiental. E naquele momento, já claramente com a antena bem ligada, ouvia-se os cochichos. Como que vai ficar? Não, vamos esperar que o advogado está chegando. Já contatamos o advogado. Então, é importante notar que as questões de autuação administrativa, ambiental e até mesmo envolvendo eventuais crimes ambientais estão aflorando cada vez mais. Nós estamos, repito, na região de 2 mananciais na capital da cidade de São Paulo. A ocorrência de crimes ambientais são diárias. Eu até entendo que se o advogado quiser atuar na área, não precisa ele sequer esperar o cliente ir até ele, porque ele já tem. Meus amigos, eu vou dar um pontapé para os senhores. Hoje, cada um de nós que somos eleitores temos a ação popular, que pode tomar a feição de ação popular ambiental. Aí vocês já entenderam por quê. Não somente isso. Nós temos a ação declaratória, a primeira prevista no sistema processual civil. A ação meramente declaratória, a ação declaratória constitutiva, desconstitutiva e a condenatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que os danos ambientais afloram nas áreas de preservação ambiental e de preservação permanente, nós podemos levar, na presença do Poder Judiciário, determinado cometimento de dano ambiental ou até a autoridade policial para os crimes ambientais. E cada um de nós somos legitimados para a ação. Como pessoa individual, nós somos legitimados pela ação civil, pela ação popular ambiental. Agora, as comunidades, geralmente elas se fazem representar por associações. Estas associações têm, após 1 ano de criação, com seu estatuto devidamente averbado no órgão competente, elas têm legitimidade ativa à ação declaratória com conteúdo condenatório para buscar a reparação do dano ambiental. Então, nós temos um nicho de trabalho grande? Temos ou não temos? Temos. Vocês acompanham a internet, Facebook. O que mais se comenta na região
das margens das represas Guarapiranga e Billings, em São Paulo, é a possibilidade de ocorrência de danos ambientais. Agora, quem está agindo? Poucas pessoas agem. Agora, eu não preciso necessariamente ir até o Ministério Público para fazer a denúncia, porque até chegar no MP e ele lançar a mão, uma portaria para um procedimento administrativo, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o reflexo vai ser o quê? O aumento do dano. Agora, também eu devo advertir aos senhores que é melhor trabalhar junto a uma associação, porque a associação, sendo legitimados, os senhores serão os advogados da associação. Enquanto que, infelizmente, em muitos setores da vida privada, há muitos segmentos na sociedade que não gostam de ver pessoas que atuam muito na defesa do meio ambiente diretamente. Eu tenho um exemplo claro disso. Então, tem um risco para uma pessoa ou outra. Agora, se o senhor atua defendendo uma associação, o senhor tem aí em mãos um nicho de trabalho muito bom. Tá? Esse é o recado final para encerrar nossa aula de hoje e fico à disposição dos senhores para eventuais indagações. Meu muito obrigado. Excelente aula, professor, mais uma vez, obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado, professor. Opa, tudo bem, doutor Marcelo? Prazer em revê-lo. Obrigado. Peço perdão aí pelas semanas de ausência. Desculpa um parênteses aqui, eu fui levar meu filho lá para a Alemanha para estudar. Tive que fazer quarentena em outro país, na Suíça. Nunca tinha ido para a Europa, foi uma aventura muito legal. E custosa, né? Muito. Não tenha dúvida. Mas eu voltei já faz 2 semanas, mas meu filho tá depressivo lá. Eu não sei o que está acontecendo, então minha cabeça estava focada em outra coisa. Eu peço perdão aí aos colegas pela ausência, e ao senhor principalmente. Compreendo, doutor, compreendo. Bom retorno. Obrigado. Vou sair aqui. Obrigado para todos, viu? Uma boa noite. Um abraço. Professor, posso interromper a gravação aqui? Claro.